dia que, de fato, o dinheiro servir a nós, servir à sociedade, não a gente servir ao dinheiro, ao capital, talvez a gente tenha uma construção de sociedade diferente. Eu vejo que as pessoas, acho que eu me incluo aí, obviamente, certo? Tem muita dificuldade em lidar com aquilo que você não pode prever mais. Então isso gera instabilidade, gera ansiedade, gera até reações assim complicadas assim na organização, né? O maior desafio tem sido assim: vamos olhar para frente, não olha para trás, vai em frente e passar uma visão assim otimista do futuro, sempre. O principal desafio é como lidar com esse contexto. Eu estou falando de uma mudança tecnológica no mundo, com o advento, obviamente, da internet, IoT, tudo que está acontecendo, inteligência artificial, computação quântica e aí vai. Eu estou falando de uma mudança de valores, então jovens que vêm com outros valores, né? Eu estou falando de uma mudança de senioridade, então as pessoas cada vez menos jovens no mundo e cada vez pessoas mais sêniores. Então essa mudança de contexto faz com que os negócios de alguma forma sejam desafiados a se transformarem. Tem um grande desafio que é conectar a equipe, o time, a organização a esse espírito do tempo, né? E o que eu chamo esse espírito do tempo? É um momento de tamanha incerteza e indecisão que a gente precisa entrar num espaço do não saber. Somos todos aprendizes e todos estamos aprendendo. E desse lugar, os líderes precisam criar, fomentar espaços de cocriação. O robótico vai liberar o humano de fazer tarefas mais rotineiras, mas vai pedir mais criatividade, mais coordenação, mais alma de alguma forma no negócio. Isso, para mim, são as dores da nova economia. Tudo que a gente está vendo, se a gente olhar de um ponto de vista mais amplo, né, é como se a sociedade, o planeta, as pessoas estivessem passando por um processo de renascimento. Eu acredito que esse movimento todo ele vai, em algum momento, e já está acontecendo em várias partes do mundo, em várias empresas também, revelando uma nova forma das pessoas trabalharem, viverem, se relacionarem e consumirem também de uma forma mais consciente, né? E a consciência, para mim, é uma palavra que está, de certa forma, perpassando todo esse processo. As pessoas são mais conscientes, o mundo está mais consciente. A nova economia fala muito desse lugar de fazer consciente, né, de fazer por propósito, de estar por propósito e de se reinventar constantemente para sermos melhores, né? Esse espaço fala com a nova economia, sem dúvida, da criação de novos movimentos, né, disruptivos que geram um impacto realmente social e global. Se a sua empresa fechasse hoje, alguém ia sentir falta dela? Né? E por quê? E a gente sempre foi muito orientado para produto, né? Nossa marca era Europa, a saúde da água. A gente redefiniu isso orientando a nossa empresa para as pessoas. A gente colocou o mundo precisa de mais pureza, assinado Europa, né? Então antes da nossa marca vem o que a gente quer ser para o mundo, o que a gente quer promover, o que a gente quer fazer, né? A gente não vendia seguros, a gente vendia tranquilidade e segurança. E esse guarda-chuva, vamos chamar assim, o seguro que era uma coisa primordial, virou na realidade mais um filtro dentro dessa proposta de valor. Isso permitiu a gente olhar várias outras oportunidades que essa organização, com a sua vocação, com a sua cultura e atributos de valor, poderia entregar para a sociedade. Eu acho que a coisa mais importante numa empresa e o principal diferencial competitivo é uma visão clara e compartilhada. A importância de ter um propósito comum para todas as pessoas dentro de uma organização é você resgatar o para que a organização existe. Isso não significa que eu tenho que ter o mesmo propósito do que a organização. Eu tenho que ter o meu propósito claro, definido, para poder estar no mundo de uma forma inteira, mas o meu propósito, de alguma forma, tem que dialogar com o propósito da organização. Como seres humanos, quando a gente se conecta à nossa essência, à nossa alma, a gente se conecta à nossa força, ao nosso propósito. E numa organização, quando a gente tem muitos seres humanos juntos, é muito importante a gente conseguir revelar esse propósito, ter conexão com essa essência da organização, que de alguma forma se manifesta como propósito e valores, cultura, a identidade da empresa. E quando a gente consegue co-criar isso junto com a organização,
a gente ganha força, a organização ganha movimento e energia. Quando as pessoas estão conectadas com uma missão pessoal e uma missão coletiva também do time, elas trabalham de uma forma muito mais efetiva, muito mais inspiradora, muito mais potente. Na minha perspectiva, quando a gente define um propósito, é um momento da gente usar a nossa imaginação, nossa conexão com o que tem de maior no universo, com o que tem de mais sagrado, com o que tem de mais importante, e a gente escolher uma ficção para acreditar junto. E quando a gente consegue construir uma imagem disso e conectá-la com o nosso coração, com a nossa ação, a gente consegue empreender grandes coisas. Quando uma empresa aceita o chamado de um propósito, ela é arrebatada por um propósito, ela transforma nisso numa intenção que é uma imagem de futuro. Eu vou me predispor a empreender agora com um grupo de pessoas, algo que vai atender a demanda da sociedade, e a gente vai escolher acreditar que a gente tem esse papel. Meu maior investimento e minha maior aquisições nesses anos não foram as lojas, foi montar um time com uma bagagem muito grande, que viesse para acreditar num sonho de companhia que a gente estava construindo, com todos os desafios de construção que tem. Não é simples, não é fácil e é trabalhoso. Mas o que mais estruturou a gente e o maior ativo que a gente construiu nesse tempo todo de crise foi um time forte, um olhar de construção de uma empresa que quer fazer diferente no mercado onde a diferenciação não estava acontecendo. Ter uma equipe coesa, que trabalha junto, que tem confiança um no outro e, portanto, tem transparência nas suas ações um com o outro, né? Porque uma coisa vem junto com a outra. Isso é o que mais me motiva. Eu acho que você ser coerente na visão de mundo, na visão de negócio e na tua prática como líder, cada vez mais gera vínculo, te aproxima e legitima. Não há outra forma da gente querer se reconstruir que não seja reinventando a forma como a gente tira a máxima potência do indivíduo empreendedor, né, que vai e quer resolver. A gente sempre teve uma estrutura extremamente horizontal. Isso é muito importante. E a gente sempre acreditou que cada um aqui pode ser o que quiser, do tamanho que quiser ter. Envolver as pessoas, envolver de forma legítima nas decisões que nós vamos tomar para a companhia. Isso tem um poder muito grande. A diversidade, ela traz soluções sempre melhores do que o individual. Cada pessoa tem um estilo de trabalhar e tem uma contribuição, um valor, uma fortaleza. E no momento que eu começo a olhar para o grupo e reconhecer isso, isso potencializa, né? Isso vai liberando o melhor das pessoas. A possibilidade da conversa, do diálogo profundo, no ambiente onde isso é incentivado, acolhido, é tão fundamental para liberar a potência das pessoas e das organizações como um todo, né? Então, acho que a vertente da boa conexão entre pessoas é uma das mais potentes na hora que a gente fala em liberação de potência. E o diálogo, para mim, também tem a ver com uma capacidade bem importante, que é a escuta, né? Então, eu entro com a possibilidade de silenciar, de esperar o outro terminar o raciocínio, e aí, a partir disso, eu posso construir uma conversa. Nós facilitamos que esses bons diálogos eles aconteçam, né? Que sejam feitos bons convites para que as pessoas se sintam disponíveis, à vontade, para trazer suas perspectivas e, ao mesmo tempo, ouvir de um lugar curioso, né? Com menos julgamento, as outras perspectivas que são trazidas. E quando eu penso num bom diálogo, eu estou pensando em algo que transforme aqueles que participam dessa experiência, né? Então, de maneira que eu possa colocar para fora coisas que estão dentro de mim, com o nível de clareza que me for possível, que haja uma escuta verdadeira por parte do outro, que isso o transforme, que ele me devolva algo e que a partir dessa troca, algo novo nasce. Um elemento chave para o diálogo é justamente a gente também fazer o deslocamento da ideia de líder para a noção de liderança. E qual é a diferença? A construção da realidade ou a transformação de qualquer realidade, ele é um processo conjunto, co-criado e coordenado. A liderança é uma dança. O líder é alguém que tenta reger a dança. Então, nesse sentido, o que a gente vai convidar as pessoas a fazerem é dançar juntos.
fato de ser jovem e não ter experiência é o que faz com que a gente ouse e tente fazer diferente. A gente fez os valores e missão da empresa e foi muito fácil pra gente fazer isso, porque todo mundo já sabia falar sem a gente combinar o que era. Um dos nossos valores é que compartilhando responsabilidades você cria líder. Eu tenho mais um papel de liderança acho que eu até peco pelo excesso de liberdade, porque eu falo assim, olha, esse é o nosso desafio e eu tenho certeza que você é muito melhor do que eu para dizer o que a gente tem que fazer na área de marketing, ou na área de design, ou na área qualquer que seja a área. Ninguém sabe tudo de uma área, então a gente começou sem experiência em tecnologia, sem experiência em RH, e aí buscamos formar uma rede de apoio de pessoas, de mentores que nos ajudaram nessa trajetória. O líder, ele tem que ser um sponsor fundamental desse ambiente. O líder tem que ser aquele que garante que aquele espaço é acolhedor para as incertezas, para a dúvida e para a experimentação. O CEO é o grande herói, né? É o cavaleiro solitário, né? Embora a gente tenha CEOs muito democráticos, que incluam opinião e que trabalham em cooperação, e tudo isso é de verdade muito importante, mas o CEO é aquele cara que acredita primeiro, né? E ele acredita antes das evidências. E ele acredita quando as evidências estão levando para a situação oposta, para a crença oposta. Então, o grande papel do CEO é se manter firme, coerente nesse papel de levar para a jornada na qual ele acredita, obviamente. Então, nós queremos ter uma dança mais cooperativa, nós queremos trabalhar menos hierárquicos, mais em estruturas flexíveis, né? Mais em estruturas que se transformam rápido. Então, hoje eu preciso esta organização, mas amanhã não é mais esta, né? Amanhã já pode ser diferente. Uma organização que permite uma renovação constante. Recebi muito apoio aqui de muitos bons amigos nos momentos bons e particularmente nos momentos ruins, né? Eu acho que isso foi me dando também confiança para expressar as coisas que eu acredito, para inovar, para tomar risco, para errar. Eu errei bastante aqui e errei em grande escala, né? E talvez tenha contribuído muito para a minha chegada até essa posição, né? O papel do CEO é o de trazer a sua perspectiva como uma oferta, como uma inspiração para que as pessoas também de alguma forma se sintam autorizadas e empoderadas para também trazer sua perspectiva, seja sobre o propósito, que é um tema que a gente trabalha muito, mas seja sobre as perspectivas do que está acontecendo na organização. Eu sou só uma ferramenta também de transformação, então eu sou parte do processo. Então, obviamente que tem um pouco de orgulho, sendo capaz de mostrar que é possível fazer negócios de um jeito diferente, mas obviamente a gente tem uma responsabilidade maior do que uma empresa convencional de ter sucesso, porque a gente está levantando uma bandeira, dizendo que desse jeito funciona melhor.